Tudo bem, meus irmãos? Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nesta noite. Você que já ingressou na nossa live, você que está no Facebook, você que está no Instagram, quero te desejar uma ótima noite, que o Espírito Santo do nosso Deus esteja sobre a tua vida. E é um momento muito especial, porque nos preparamos neste momento para cultuar ao Senhor. Mesmo em nossas casas, mesmo em nossos lares, nos nossos trabalhos, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos mantido. Então é com muita alegria que nós estamos aqui. Nós já chegamos quase já no finzinho do mês de julho, já passamos a metade do mês. Nós já temos uma notícia feliz, uma notícia que nos alegra bastante, que a partir do dia 2 de agosto nós estaremos retornando os nossos cultos presenciais. No dia 2 nós teremos somente o culto vespertino, o culto da noite da nossa igreja, que será às 18 horas. Então ainda nós teremos na semana que vem uma live, ainda cultuando ao nosso Senhor de forma online, mas após nós teremos já a oportunidade de já ver os irmãos da Igreja do Mendanha, receber os visitantes, receber as pessoas que estão lá no bairro do Mendanha, em Campo Grande. Mas os cultos permanecerão sendo transmitidos ao vivo, somente pelo Facebook. Nessas lives, durante esta pandemia, a gente transmitiu tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Então, a partir do dia 2 de agosto, sem ser a semana que está vindo a outra, nós já iniciaremos as nossas atividades presenciais e, além disso, o culto continuará sendo transmitido somente pelo Facebook. Tá bom, meus irmãos? Então, já nos preparando para cultuar ao Senhor, para nos alegrar neste domingo, dia que é separado, dia que nós chamamos Dia do Senhor. Não que os outros dias não sejam dias do Senhor, mas este dia, o domingo, é separado por todos os cristãos na face da terra, para se reunirem, louvarem e engrandecerem o nome do Senhor. Então, mais uma vez, boa noite, você que está se achegando, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos engrandecer o nome do Senhor através de uma oração de adoração. Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos, ó Pai, o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que nos sustenta, um Deus, ó Pai, que nos abençoa durante a nossa caminhada aqui na terra. Senhor, nós sabemos que nós somos cidadãos brasileiros, cidadãos terrenos, mas a Tua palavra nos ensina que nós somos, acima de tudo, cidadãos celestiais. Então, Senhor, nós te clamamos neste momento, que Teu Espírito Santo, Senhor, direcione este culto, que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza à Tua presença, que Teu Espírito Santo, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para, Senhor, ouvir e ver, Senhor, a Tua presença e a Tua voz. Senhor, abençoe aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que estão ingressando nesta live. Abençoa o Teu povo, Senhor, fortifica o Teu povo. Nós já estamos, ó Pai, sentindo a necessidade de retornarmos às nossas atividades. O Senhor tem a cada dia abençoado o nosso estado, reduzindo, Senhor, o número de infectados. Temos ainda, ó Pai, muitos cuidados a serem tomados, mas, Senhor, nós já te agradecemos, porque o Senhor nos amparou, o Senhor cuidou, Senhor, das nossas vidas, das nossas famílias, durante, Senhor, esta crise que ainda passamos. E neste momento, Senhor, que possamos te louvar, que possamos adorar o Teu santo nome, que possamos te servir em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, te agradecemos,
por tudo que o Senhor realiza em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, já nos preparando para engrandecer o nome do Senhor, abre a sua Bíblia. Você que está na sua casa, você que está no seu lar, no seu trabalho, abra a sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de Davi, Salmo de número 103. Abra a sua Bíblia, que possamos ler juntos neste momento, possamos adorar juntos ao Senhor através da leitura da sua santa palavra. Salmo de número 103. O salmo que vai falar sobre a misericórdia, sobre a benignidade do Senhor. Assim diz o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as transgressões. Como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estatura e sabe quem somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista, ele lembra da misericórdia do Senhor, lembra do poder do Senhor, mas ele lembra, acima de tudo, que o reino do Senhor ele se estabelece por toda a terra. E não há nenhum centímetro desta terra que o Senhor não domine e não diga que é seu. Então, meus irmãos, sabendo desta misericórdia do Senhor e do amor do Senhor, eu quero te convidar a louvar neste momento. Louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Porque assim como nós somos um dia e fomos uma criança, e fomos cuidados pelos nossos pais, assim é o Senhor cuidando dos seus filhos com um amor e com a sua misericórdia maravilhosa. Vamos louvar, meus irmãos, você na sua casa, no seu trabalho. Louve junto com a gente. Um louvor bastante conhecido que diz: quero ser como criança.
ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me,
braços de amor. O Senhor nos abraça, meus irmãos, com os seus braços de amor. Mesmo nas crises, mesmo nos problemas, mesmo da desolação. Assim como o salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque o salmista diz que o Senhor estava com ele. E o bordão do Senhor e o cajado do nosso Deus o consolava. E é por isso que nós, agora neste momento, nós vamos clamar ao Senhor, confessando ao nosso Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Porque, amados, nós temos um Deus de misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus justo. Ele sabe os nossos erros, Ele conhece o mais profundo do nosso ser, o mais profundo do teu coração. E é o momento que nós temos agora, a oportunidade que o Senhor nos concede, porque o culto é do Senhor. É o Senhor que dirige todos os atos. E mesmo sendo um Deus poderoso, Ele é um Deus misericordioso e nos concede a oportunidade de confessarmos as nossas falhas perante o Senhor. Então você na sua casa, você no seu trabalho, se você tiver esta oportunidade, feche os teus olhos. O salmista vai dizer no Salmo 6, Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados e a minha alma está profundamente perturbada. É isso que acontece em nossas vidas quando nós retemos os nossos pecados nos nossos corações. O pecado, ele corrói, o pecado, ele traz fraqueza não somente física, mas ele traz uma fraqueza espiritual. E enquanto não colocamos para fora, enquanto não confessamos os nossos pecados, os pecados corroem a nossa vida. E é por isso, meus irmãos, que eu te convido a orar e clamar ao Senhor neste momento. Confesse os seus pecados. Coloque no altar do Senhor, no trono da misericórdia do Senhor. E eu tenho certeza, como a palavra do Senhor nos ensina, Ele nos perdoa. E os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento do nosso Deus. Feche teus olhos. Senhor, nós louvamos o teu nome. Acabamos de cantar, Senhor, que os teus braços nos afagam, Senhor, não nos abraçam. Os teus braços, Senhor, nos traz o teu amor, a tua misericórdia. Mas, Senhor, nós queremos neste momento, pela oportunidade que o Senhor nos concede, pela força do Espírito Santo e em nome de Jesus, nós, Senhor, depositamos, ó Pai, no teu altar os nossos pecados e as nossas falhas. Senhor, nós erramos, nós somos, ó Pai, errantes, nós somos falhos, ó Pai, o pecado que, Senhor, entrou no coração dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos faz, Senhor, também pecar, também transgredir o teu santo nome. Senhor, que tu possas ter misericórdia neste momento, daqueles que estão orando, Senhor, clamando o teu nome pelo teu perdão, pela tua paz, Senhor, pelo teu bálsamo, Senhor, de tranquilidade. Senhor, nós confessamos os nossos pecados, porque sabemos que tu és um Deus perdoador, e através do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós alcançamos, Senhor, o teu perdão. Antes nós éramos inimigos, antes nós combatíamos, Senhor, contra o teu nome, mas hoje, através de Cristo Jesus, nós somos não somente os teus amigos, mas nós somos mais que vencedores. Senhor, abençoe o teu povo neste momento, o teu povo que clama, o teu povo, Senhor, que confessa os seus pecados, o teu povo, Senhor, que confessa as transgressões que cometera, Senhor, durante esta semana e durante este dia. Porque, Senhor, mesmo
com o teu perdão, mesmo com a tua graça, nós continuamos errantes, porque o pecado ainda habita no nosso coração. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o teu amor e a tua graça, Senhor, nos alcance a cada dia. Abençoe o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já estamos nos preparando para a mensagem, para a reflexão desta noite. É um texto que é bem rico da palavra do Senhor. O sermão desta noite vai falar um pouco sobre sofrimento, mas o sofrimento que produz crescimento. A obediência ao Senhor em meio ao sofrimento que nos faz galgar a cada dia novos degraus espirituais na presença do nosso Senhor. É um texto que o apóstolo Pedro talhou com grande perseverança, com grande confiança no Senhor, e naquele momento ele sabia que os seus irmãos em Cristo estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Aqueles homens e mulheres estavam sendo queimados vivos nas praças públicas. E o apóstolo Pedro, ele vai, através desse texto, demonstrar a necessidade de, mesmo no sofrimento, nós entendermos que todas as coisas, elas cooperam para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Eu te convido neste momento a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no seu capítulo de número 4, versículos 12 a 19. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, dos versos 12 ao 19. Você vai ver na sua Bíblia que vai vir a epístola aos Hebreus, depois da epístola aos Hebreus, Tiago, e depois de Tiago, nós temos a primeira epístola, a primeira carta do apóstolo Pedro aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Então, repetindo mais uma vez, abra sua Bíblia, eu te convido neste momento. Você na sua casa, abra sua Bíblia. Deus quer falar com você esta noite. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. Veja junto comigo aí na sua Bíblia o que o texto bíblico diz. Olha já o título que a Sociedade Bíblica do Brasil nos fornece. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Versículo 12 assim diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amados, como eu disse a vocês, o apóstolo Pedro, depois de negar a Cristo 3 vezes, depois de abandonar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu mestre, com medo da perseguição,
Ele abandona todas as coisas e ele volta para o mar para pescar. De pescador de homens, que Cristo Jesus o intitula, aquele homem ele volta para o mar para ser novamente pescador de peixes. E como vocês sabem, vai estar relatado lá no Evangelho de João e no Evangelho de Lucas, Pedro tem um encontro glorioso com Cristo Jesus ressurreto, onde naquela praia Cristo Jesus o pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas. E na terceira e última pergunta de Cristo, relembrando a negativa de Pedro, que também foi por 3 vezes, Pedro declara ao Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E Cristo Jesus convoca o apóstolo Pedro a ser apóstolo e apacentar as suas ovelhas. E esta epístola é uma epístola que foi escrita no ano 60 a 68 depois de Cristo. Ou seja, do nascimento de Cristo e sua morte, 20 anos após, no ano 60 a 68, o apóstolo Pedro ele vai escrever esta carta. E o objetivo desta carta de Pedro é fortalecer e encorajar os cristãos frente às perseguições que o Império Romano estava incidindo sobre a vida daqueles nossos irmãos. Olha que coisa interessante. O texto ele inicia falando que não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. O imperador romano, Nero, aquele famoso imperador que colocou fogo em Roma, ele era um homem brutal, era um homem assassino, era um homem que não suportava a prática dos cristãos de adorar a Cristo Jesus, porque ele entendia que ele era um Deus. Como imperador, ele deveria ser adorado. Os cristãos sabiam muito bem que o único digno de ser adorado era Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Mas aquele homem, enfurecido com a sua ira, ele inicia uma perseguição sanguinária contra aqueles cristãos, a ponto de milhares de nossos irmãos serem incendiados em praça pública. Tanto é verdade que nos escritos de Flávio Josefo, que é um historiador judeu daquela época, ele vai relatar que eram noites chamadas noites com tochas humanas. Homens e mulheres, irmãos nossos e até crianças eram incendiados. Eram homens que perdiam a sua vida através de queimaduras graves ao ponto de serem literalmente fulminados pelo fogo. E o apóstolo Pedro, neste momento, ele utilizando desta comparação de fogo ardente, ele vai mostrar em primeiro lugar que o sofrimento que estava incidindo sobre os cristãos e o sofrimento que incide em nossas vidas, o sofrimento é uma provação. Olha o que vai dizer o versículo 12, veja junto comigo na sua casa. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Amados, Pedro faz uma alusão com relação a essa questão do fogo, para demonstrar que assim como o fogo, ele depura o ouro, retirando as impurezas e trazendo aquele brilho que nós conhecemos, assim o Senhor faz no meio dos sofrimentos em que o cristão de verdade, ele possa sim ser provado, mas que ele possa demonstrar a verdadeira identidade de um verdadeiro cristão. Ou seja, as provações nos trazem uma fortaleza de continuar perseguindo na caminhada cristã. Imagine, meus irmãos, homens e mulheres eram queimados vivos. E nós temos hoje a liberdade e a oportunidade de louvar, de pregar a palavra do Senhor, como estamos fazendo agora. Aqueles homens não desistiram por causa do fogo, por causa do assassinato.
mulheres eram estupradas pelos soldados romanos. E a palavra do Senhor chegou até nós nos dias de hoje. Aquela provação, aquele sofrimento que aqueles homens passavam, fez com que eles cada vez mais pregassem a palavra do Senhor. E às vezes nós atribuímos ao diabo os sofrimentos, atribuímos ao diabo as doenças, os problemas com atribulações diversas. Todavia, amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. As provações servem como um impulso para a caminhada cristã. Muitos, em meio ao sofrimento, param as suas vidas e começam a reclamar e murmurar do Senhor, quando na verdade o Senhor está nos provando, o Senhor está mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo no choro. O Senhor está nos moldando, está nos forjando como fogo que depura o ouro. Ao invés de nós reclamarmos, amados, em meio aos sofrimentos, nós temos que lembrar que é no sofrimento que nós mais observamos o poder e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Eu não sei se você já passou por alguma doença, você que está na sua casa, tanto aí pelo Facebook quanto pelo Instagram. Eu não sei se você já passou por alguma doença, algum problema sério de saúde. Nesses momentos de problemas, de desolações, de sofrimento por causa da dor física e também da dor espiritual, o Senhor sempre nos consolou. O Senhor sempre trouxe ao teu coração paz. O Senhor sempre trouxe ao teu coração ânimo de continuar a caminhada. E é isso que o apóstolo Pedro está falando para eles. Olha, o fogo ardente que está surgindo no meio de vós é provação sim, é sofrimento sim, mas vai trazer à vida de vocês algo extraordinário. E é isso que diz o versículo 12, olha, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E é isso, no sofrimento o extraordinário do Senhor acontece. Nas desolações e nos problemas da vida, o extraordinário e o sobrenatural do Senhor, ele chega em nossas vidas. Mas existe um segundo ensinamento, veja comigo. Olha o que vai dizer o versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Amados, o segundo ensinamento deste texto é que o sofrimento, ele reflete a coparticipação nossa nos sofrimentos de Cristo. Amados, é muito interessante, o apóstolo Pedro lhe lembra que os mesmos sofrimentos que Cristo passou para cumprir o pacto da redenção, para cumprir o pacto que foi feito antes do firmamento, antes da fundação do mundo, nós temos que participar também dos nossos sofrimentos. Amados, nesta vida nós não teremos nunca um mar de rosas. Quando a gente lê Eclesiastes 3, quando ele diz que há tempo para tudo, tempo para sorrir e tempo para chorar. Tempo de se alegrar e tempo de se entristecer. Tempo de lançar as sementes, ou seja, o tempo de trabalhar, mas também o tempo de colher. Ou seja, a nossa vida, ela não é uma linha reta, ela não tem uma mesma nuance. Nós temos sim momentos bons e momentos de sofrimento, momentos onde nós estamos alegres e momentos que nós estamos tristes, mas em todos os momentos nós temos que lembrar que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Se Cristo sofreu pela sua noiva, nós como noiva do Senhor, nós devemos também sofrer por Cristo. O sofrimento que esses irmãos estavam passando era sofrimento de perseguição, sofrimento de assassinato, sofrimento de morte. Quais são os sofrimentos que nós passamos hoje? Muitos não possuem mais fé. Muitos estão largando as igrejas e achando que podem viver ao seu bel prazer, sendo pessoas autossuficientes. Muitos têm passado sim por grandes tribulações
e tem se esquecido a cada dia do Senhor, quando na verdade a cada degrau do sofrimento nós temos que lembrar que o nosso Senhor tem nos amparado. Amados, eu sei que é difícil, não vou dizer que é fácil clamar, louvar e se alegrar no Senhor no sofrimento. Mas quando nós observamos Jó, quando nós observamos Davi, quando nós observamos Natã, o profeta Natã, quando nós observamos o profeta Isaías, que mesmo dizendo ao Senhor que tinha lábios impuros e que morava com um povo de impuros lábios, o Senhor assim abençoa a sua vida. E o Senhor o capacita e o chama para viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu não sei se você tem vivido o melhor de Deus na sua vida. Mas, meus irmãos, quando nós retiramos a ótica do sofrimento e quando colocamos a ótica no Senhor, lembrando que é nos sofrimentos que nós mais nos achegamos ao Senhor, aí sim nós lembramos o que o apóstolo Pedro diz, que nós somos coparticipantes. Você já parou para refletir isso, meu irmão? Como é importante nós sermos coparticipantes com o Senhor dos seus sofrimentos? Isso quer dizer que nós estamos amalgamados no Senhor, estamos unidos, estamos juntos com o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos ver os sofrimentos com outras perspectivas, com outro prisma, com outro olhar. E o apóstolo Pedro, ele nos dá um terceiro ensinamento, que o sofrimento é um caminho para a glória do Senhor. Olha o que vai dizer o versículo 13, na sua segunda parte. Ele fala que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Amados, padecer no Senhor, como diz o apóstolo Pedro, é saber que a nossa vitória não está nesse mundo. Eu não sei se você lembra da minha oração no início, onde eu disse na minha oração de adoração que nós temos que lembrar que nós somos cidadãos celestiais. Meus irmãos, no sofrimento, e quando nós observamos que no sofrimento nós temos o resplandecer da glória do Senhor, nós lembramos que nós somos cidadãos celestiais. A nossa vitória não é nesta terra. A nossa maior alegria não está nessa terra. A nossa maior vitória não está aqui, meus irmãos. A nossa maior vitória, a coroa da vitória que nós vamos receber do Senhor, não está nesta terra. Ela estará na eternidade, e nesta eternidade nós viveremos e louvaremos o Senhor em todos os nossos dias. Pare para refletir, meus irmãos. O apóstolo Pedro, ele é claro aqui ao dizer que nós somos coparticipantes, sim, porque quando nós somos coparticipantes nesse sofrimento, nós herdaremos o reino dos céus. Abra comigo em Romanos, no seu capítulo 8, versículo 17. Aqui o apóstolo Pedro fala sobre essa revelação da glória nos sofrimentos. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, o outro apóstolo do Senhor. Romanos 8, versículo 17. Olha o que ele diz. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, é interessante que o apóstolo Pedro estava em outra cidade, em outro território, num ano completamente diferente da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Mas ambos chegam a um denominador comum, que é nos sofrimentos. É na participação destes sofrimentos de Cristo. É sendo co-herdeiros em Deus e herdeiros em Cristo, que assim nós veremos o resplandecer da glória do Senhor. Amados, o sofrimento faz com que nós observemos a glória do Senhor. E muitos têm uma perspectiva que o sofrimento é simplesmente um modo em que o diabo pode utilizar e pode fazer com que as nossas vidas literalmente virem de cabeça para baixo. Isso é engodo, meus irmãos, isso é mentira. Isso é mentira que muitos, infelizmente, têm pregado.
que é o diabo que traz sofrimento. Meus irmãos, o diabo não tem poder nenhum. O poder de Deus está sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina, o credo apostólico diz que Cristo Jesus desce ao Hades, desce às agruras da morte, ele padece sob Pôncio Pilatos, mas ele tem a chave dos céus em suas mãos. Meus irmãos, os sofrimentos que nós estamos passando hoje nesta pandemia, não é o diabo que está produzindo, é a justiça do Senhor. E a justiça do Senhor serve para que nós possamos abrir os nossos olhos e ver a sua glória, ver o seu poder, ver a sua majestade. Não deixe, amados, de perceber isso durante a tua caminhada. O sofrimento, ele gera, sim, provação, o forjar do Senhor sobre nossas vidas, para que possamos atingir a estatura do varão perfeito, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Existe um quarto ensinamento. Nós estamos caminhando já da metade para o final da nossa reflexão. O sofrimento é uma oportunidade de bênção. Olha o que vai dizer o versículo 14. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando eu vejo o apóstolo Pedro utilizando esta palavra, bem-aventurados, não há como não lembrar do Sermão do Monte, em que Cristo Jesus vai dizer, bem-aventurados os humildes de coração, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os que produzem a paz, que são os pacificadores, porque a paz do Senhor repousará sobre eles. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que bem-aventurados sois os injuriados. E esta palavra injuriado é importante nós entendermos. O imperador romano, ele utilizava da injúria, que era um fato, para demonstrar que os cristãos estavam cometendo crimes e estavam maldizendo o Império Romano. O imperador, ele utiliza disso para injuriar, para incriminar e para matar os cristãos. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: olha, se vocês sois injuriados por causa do Senhor, vós sois bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amados, se sofremos nesta terra por Cristo, nós temos que lembrar que nesta palavra do apóstolo Pedro, nós somos bem-aventurados, porque sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja do Mendanha, sobre a vida de todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra, repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Amados, nós temos o Espírito Santo que guia, que endireita os nossos caminhos e que nos fortifica, e que nos traz paz, e que traz o bálsamo de cura, e que traz o bálsamo do Senhor, o bálsamo que alivia as dores da vida, o bálsamo que alivia as chagas dos sofrimentos. Meus irmãos, e é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, as experiências que passamos nessa terra nos faz a cada dia um aperfeiçoamento para observarmos a glória do Senhor e termos a certeza que na glória do Senhor repousa sobre nossas vidas o Espírito desta glória. E amados, olha que coisa interessante, que texto belíssimo. Ele complementa no versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão. O imperador inculcava na cabeça dos cidadãos romanos que os cristãos eram assassinos, que eram ladrões, que estavam roubando o emprego dos cidadãos romanos. E o apóstolo Pedro está falando para eles assim, encorajando: olha, não pensem nisso, não sofram com estas palavras. Por quê? Porque se sofrer como cristão, nós não devemos nos envergonhar, antes glorifique a Deus com esse nome. E aqui está o quinto ensinamento desse texto bíblico, é que através do sofrimento, através dos problemas da vida, vai refletir a obediência
e a glorificação do nome de Deus. O apóstolo Pedro diz, olha, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você está sendo injuriado, glorifique a Deus. Se você está passando por problema na sua vida, glorifique a Deus. Se você está passando por alguma doença, glorifique a Deus. Se a sua família está indo mal, glorifique a Deus. Se seu marido ou sua esposa não estão juntos com você nessa caminhada, glorifique a Deus. Porque, amado, se no meio do sofrimento nós glorificarmos a Deus, na abundância, na bênção, na recompensa do Senhor sobre nossas vidas, nós devemos ainda mais glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. O apóstolo Pedro está dizendo isto a homens e mulheres que eram queimados, assassinados, estuprados, eram colocados em fila dentro do Coliseu, os leões eram soltos no meio daquela multidão e os leões comiam vivos os nossos irmãos. E antes de entrarem no Coliseu e já dentro do Coliseu, mesmo sabendo que iriam morrer, eles não renunciavam o nome do Senhor, glorificavam e louvavam e eram assassinados pelos leões do Império Romano. Eu fico imaginando, meus irmãos, será que nós glorificaríamos ao Senhor sabendo que em poucos minutos nós morreríamos? Será que nós glorificaríamos o nome do Senhor e teríamos alegria e paz do Senhor quando tivermos ciência de alguma doença terminal ou de algum problema? Que seja grave, que seja doído, que traga angústia ao teu coração. Amado, o apóstolo Pedro está dizendo, olha, glorifiquem ao Senhor. Era uma carta de encorajamento àqueles homens, meus irmãos, porque muitas vezes nós precisamos ser encorajados pelo Senhor. Nós somos encorajados pelo Espírito Santo do nosso Deus a prosseguir. Nós estamos em frangalhos. Muitas vezes, eu tenho certeza que você está me ouvindo agora no Facebook ou no Instagram. Muitas vezes o teu coração está em frangalhos. Mas o Espírito Santo do Senhor nos encoraja a prosseguir. Porque quando nós prosseguimos, quando nós somos obedientes ao Senhor, nós glorificamos o nome do nosso Deus. Em penúltimo lugar, estamos encerrando. O sofrimento deve revelar um comprometimento com Deus e provarmos a fidelidade do Senhor. Versículo 17, veja junto comigo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Na tradição judaica, que era uma tradição que o apóstolo Pedro viveu por ser judeu, a tradição judaica diz que o juízo do Senhor viria em primeiro lugar aos que estavam habitando na casa do Senhor. Ezequiel 9, no seu versículo 6, vai dizer isso, que o juízo e a justiça de Deus, eles vêm primeiro àqueles que residem e habitam na casa do Senhor. Ou seja, Pedro está demonstrando que é necessário nós termos um comprometimento com Deus, porque a justiça de Deus é imputada sobre nossas vidas. Às vezes nós falamos de justiça de Deus, meus irmãos, e achamos que a justiça é somente para os ímpios. O julgamento é somente para os ímpios. Não! A justiça de Deus é para todos. Só que uns serão abençoados e serão colocados na eternidade porque creram em Cristo Jesus e que em meio ao sofrimento perseveraram. Mas haverá aqueles que receberão a sentença de morte eterna do nosso Deus. Aqueles que não creram em Cristo Jesus, esses sim sofrerão os males e as dores do inferno, porque não creram e que não entregaram as suas vidas e os seus corações no trono do Senhor, que não acreditaram no sangue de Cristo, que não acreditaram na remissão dos pecados. Meus irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que a justiça também vem a nós, mas a justiça de Deus nos serve para observar que mesmo Deus sendo justo,
O nosso Deus é fiel. A fidelidade do Senhor também é imputada sobre nossas vidas. E por último, meus irmãos, chegando ao final deste sermão, ao final desta reflexão, deste diálogo que nós estamos tendo agora, o último ensinamento é que o sofrimento, ele gera em nossos corações a confiança que o Senhor nos protege. Olha o que vai dizer o versículo 19, veja junto comigo. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O mesmo verbo utilizado pelo apóstolo Pedro aqui no entregar e de encomendar a sua alma ao fiel Criador é o mesmo verbo utilizado por Cristo Jesus ao dizer: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. O evangelista Lucas, no capítulo 23, versículo 46, vai dizer isso. Ou seja, olha que linda analogia que o apóstolo Pedro está fazendo aqui. Quando ele encomenda a alma ao seu Criador, ele está dizendo o seguinte: Senhor, o meu espírito, a minha alma está entregue a Ti. Tudo que eu faço aqui na terra deve refletir a Tua glória. Por isso, eu encomendo a alma, encomendo a minha alma. E ele também pede àqueles homens que estão lendo esta carta, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Os cristãos perseguidos, eles devem entregar, eles devem confiar, eles devem depositar as suas vidas nas mãos do Criador. Amados, é o momento de nós depositarmos as nossas vidas na mão do Criador, de encomendarmos a nossa alma. Muitos, ao ler esse texto, parece que a gente está encomendando a nossa alma porque nós estamos morrendo naquele momento. Não! O apóstolo Pedro está nos mostrando que na nossa caminhada cristã nós temos que entregar tudo, depositar tudo nas mãos do Criador. Se você vai comprar algo, deposite nas mãos do Criador. Se você vai fazer algo, deposite nas mãos do Criador. Se você tem um emprego, se você tem uma família, deposite nas mãos do Criador. Existe um hino muito antigo, e vocês sabem muito bem que eu sempre nos meus sermões eu tento lembrar hinos e canções e músicas antigas. Existe um hino que vai dizer o seguinte: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo, a pessoa que fez o hino não está dizendo quando a metade, quando um terço, quando uma parte, não. Quando tudo entregares no teu altar. Amados, como é bonito e como é lindo entender que em todas as coisas nós somos provados, porém, nós somos justificados pelo Senhor. Em todas as coisas nós somos atribulados, porém nós somos soerguidos pelo Senhor. Em todas as coisas nós somos atarefados, nós chegamos muitas vezes à exaustão, à ausência de paz às vezes. Mas em Cristo Jesus nós temos a paz, nós temos o amor, nós temos a certeza que nós somos coparticipantes nos sofrimentos de Cristo. E como coparticipantes de Cristo, um dia não será mais o seminarista Diego que vai pregar. Um dia não será mais o pastor da tua igreja que vai pregar isso. Um dia nós ouviremos e receberemos do Senhor e Salvador Jesus Cristo a coroa da vitória. E ali, ou melhor, na eternidade com o Senhor, toda lágrima, todo sofrimento, toda aprovação, toda tristeza, toda angústia, toda depressão,
tudo aquilo que não provém do Senhor acabará. Nós estaremos em plena alegria, repousando nas mansões celestiais com o nosso Deus. Amados, que Deus te abençoe. Que assim como o apóstolo Pedro pregou e encorajou aqueles homens, que esta palavra seja um encorajamento para você. Que em meio aos sofrimentos, lembre do Senhor. Que em meio às agonias, acredite no Senhor. Em meio à desolação, deposite a sua fé e a sua confiança no Senhor. E o mais, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E Ele vai lembrar das tuas súplicas e das tuas orações. Feche teus olhos. Nós estamos chegando no final do culto. Esse é o momento que nós vamos orar pelo povo de Deus, já nos despedindo. Se você tem algum pedido de oração, se você tem algum clamor neste momento, coloque aí na live, no Facebook, no Instagram, alguma mensagem que você queira passar, algum sofrimento que você esteja passando, que você deseja compartilhar, alguma angústia, alguma tristeza. Coloque aí, nós vamos orar pela tua vida, nós vamos orar pela tua família neste momento. Vocês, membros da Igreja do Mendanha que estão nos assistindo, amados, já chegado o momento, nós vamos retornar em nome de Jesus no dia 2. Mas enquanto nós não retornamos presencialmente, coloque aí a sua mensagem, aquilo que você tem passado, nós vamos orar pela tua vida. E nós vamos entregar no trono da graça e da misericórdia do Senhor as nossas súplicas e as nossas orações. Porque, como aquele louvor diz, seguro estou em ti, Senhor. Se você tem alguma mensagem, se você tem algum pedido, coloque agora. Nós vamos orar neste momento, nós vamos clamar pela tua vida. Feche teus olhos, você na sua casa. Feche seus olhos aí, você no seu trabalho. Feche seus olhos, porque nós vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade de lermos a tua palavra, de sermos encorajados, Senhor, por ti, a prosseguir em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio ao desespero. Senhor, a tua palavra diz que nós somos coparticipantes em Cristo Jesus, e por sermos coparticipantes, co-herdeiros em Cristo Jesus, nós observaremos, ó Pai, o resplendor da tua glória. Nós seremos, ó Pai, homens e mulheres que entendem que mesmo no sofrimento devemos glorificar e louvar o nome do Senhor. Senhor, abençoe o teu povo neste momento, os pedidos que são colocados, Senhor, os pedidos que ainda serão colocados. Senhor, abençoe o teu povo, abençoe as famílias, Senhor, aqui representadas, aqueles que estão nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook. Senhor, tenha misericórdia do teu povo, abençoe, Senhor, neste momento, o teu povo que carece de ti. Senhor, que possamos, ó Pai, ser homens e mulheres tementes a ti, fortificados na tua palavra. Que possamos, Senhor, ter uma semana abençoada. Semana com sofrimentos, se for da tua vontade, Senhor, amém por isso. Mas que possamos ter uma semana de intimidade contigo. Uma semana, Senhor, em que possamos ver o resplendor da tua glória. Senhor, abençoe a Igreja do Mendanha. Abençoe os membros da nossa igreja, Senhor. Fortifica-os nessa semana. Senhor, abençoe as nossas vidas, abençoe nossa caminhada. Abençoe, Senhor, os trabalhos, Senhor. Aqueles que trabalham no comércio, Senhor, dê um novo sentido, Senhor, aos corações e à mente deles, que eles possam, Senhor, ter paz, ter a tranquilidade, Senhor, de saber que em todas as coisas o Senhor domina. Em todas as coisas o Senhor nos capacita, e em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, em especial, abençoe aqueles que estão enlutados, aqueles que perderam algum ente querido, Senhor, por causa desta doença, aqueles, Senhor, que estão desempregados neste momento. Senhor, abençoe com uma porta de emprego, Senhor.
Abençoe, Senhor, porque eles querem trabalhar, eles querem, Senhor, dizimar na tua casa, eles querem abençoar as suas famílias com o suor do seu rosto. Senhor, abençoa-os. Abençoe as finanças da nossa casa, Senhor. Abençoe aquilo que nós coloquemos, Senhor, às nossas mãos. Que possamos ser assim como José. Aquilo que ele colocava a mão, aquilo que ele orientava o seu chefe Potifar, aquilo prosperava. Senhor, prospera nas nossas vidas, ó Pai, o teu amor, a tua misericórdia e a tua bênção. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o teu povo. Obrigado pela leitura e pela exposição da tua palavra. Nos fortifique, Senhor, com o teu Espírito Santo. Nos fortaleça, porque precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegando ao final deste culto, eu quero te passar alguns avisos importantes. No dia 2 de agosto, como eu disse no início do culto, no dia 2 de agosto, no culto da noite, isso eu quero deixar bem frisado, 2 de agosto, no culto da noite, nós retornaremos à atividade de culto presencial da nossa igreja. Mas existem alguns critérios que nós vamos utilizar para este retorno. Em primeiro lugar, você deve vir com a sua máscara. Aqueles que não tiverem as suas máscaras, infelizmente, não poderão entrar no templo. Então isso é muito importante nós entendermos. Em primeiro lugar, traga a sua máscara de casa. Eu estarei de máscara, minha esposa, a liderança da igreja, todos estarão de máscara. Em segundo lugar, é importante você, ao chegar ao templo, você vai ter sua temperatura medida pelo diácono que estiver de plantão. E você vai ter o álcool em gel que você vai ter que passar em suas mãos, para higienizar as suas mãos. E ali você vai sentar no banco da igreja que já vai estar direcionado para você. Para as famílias, aqueles que vivem em famílias, na igreja principalmente, sentarão com seus respectivos familiares. Isso é importante, meus irmãos, por causa do distanciamento social que ainda a gente está vivendo. Então, em primeiro lugar, traga a sua máscara. Em segundo, você vai ter a sua temperatura medida. Terceiro, você vai ter que passar álcool em gel, lavar bem as suas mãos. Teremos pontos estratégicos na igreja com álcool em gel. É importante a gente lembrar que neste momento de retorno, somente a atividade de culto à noite nós abriremos a igreja. A igreja não estará aberta durante a semana neste momento. A igreja não estará aberta no culto de manhã, do domingo. Não teremos escola dominical a princípio. Então somente a partir do dia 2 de agosto, somente o culto da noite. O culto às 18 horas, 6 horas da noite. Outro aviso importante. Nós não poderemos nos abraçar, nos beijar nesse momento. Então nós teremos o nosso culto de louvor ao Senhor e ao final você vai caminhar para a sua casa sem abraços, sem beijos. E sem apertos de mão também. Eu sei que é difícil nesse momento, mas a gente tem que respeitar as ordens municipais do nosso prefeito. E em último lugar, eu quero dar um abraço especial neste momento. Quero abraçar o Pedro. Pedro, neste momento, está em Sergipe, no estado de Sergipe. O Pedro é a nossa criança lá da igreja do Mendanha e que é filho dos nossos irmãos presbíteros José Alves e da nossa irmã Ana. E eu sei que provavelmente eles devem estar vendo essa live. Pedrão, que Deus te abençoe, que você cresça na estatura e na graça do Senhor. A igreja do Mendanha está com saudade de você. E que Deus abençoe sua vida, que você possa ser uma criança segundo o coração do nosso Deus. Que Deus abençoe também a vida de seus pais, presbítero José Alves, nossa irmã Ana, a nossa irmãzinha também, que é irmã do nosso irmão Pedro, que também Deus abençoe a vida de vocês aí no estado de Sergipe. Por último, meus irmãos, fechem seus olhos, nós vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, que assim diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Minha irmã, que Deus te abençoe. Que a luz do Senhor brilhe sobre a tua vida nesta semana e que você tenha paz e que a misericórdia do Senhor acampe o seu lar em nome de Jesus. Tchau, tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.